Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário bom, barato e eficiente. Estou falando sobre o XPSF11, um fundo de fundos de base 10. Vamos considerar por qual motivo ele é um bom fundo imobiliário de base 10 para você investir. Lembrando que o vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo interessar, cabe a você procurar se aprofundar e entender melhor como ele funciona para saber se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Com nossos vídeos, você pode melhorar muito sua visão sobre investimentos. Deixe seu like como apoio. Comente se você investe no XPSF11 ou o que você acha desse fundo imobiliário. Atualmente, o XPSF11 está sendo negociado a R$ 7,97. Seu dividend yield, que é a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está em 11,46%. Isso significa que nos últimos 12 meses, por cada cota, ele já pagou o valor de 91 centavos. Então, se você tivesse comprado o XPSF11 há 9 meses atrás, já teria recebido em dividendos por cada cota o valor de 91 centavos. Levando em consideração os últimos 12 meses, ele está com uma valorização de 3%. Se descermos um pouco aqui, podemos ver seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é de R$ 8,77. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 7,97, ou seja, bem abaixo do que seria o seu preço justo. Atualmente, seu preço PVP está em 0,91, o que significa que ele está com um desconto de 9%. Atualmente, o fundo possui um patrimônio de R$ 397 milhões, o que o torna um fundo relativamente pequeno. No entanto, é importante notar que bons fundos de fundos muitas vezes são fundos menores, pois conseguem fazer um bom giro da sua carteira de investimentos. Além disso, o fundo possui um caixa interessante de R$ 28 milhões, o que lhe proporciona recursos para futuros investimentos e aquisições de cotas de outros fundos imobiliários. Ele conta com mais de 52 mil cotistas e possui uma liquidez média diária de R$ 571 mil. Se observarmos o último rendimento anunciado, que ocorreu no dia 31/10, ele realizará o pagamento de 7 centavos e meio no dia 16/11, o que corresponde a uma rentabilidade de 0,93% no mês. Referente ao histórico de pagamentos desde o início do fundo, que começou no início de 2020, podemos notar que seus dividendos oscilaram bastante no período de 2020 a 2021. No entanto, a partir de 2022, o fundo conseguiu estabelecer um patamar mais estável em termos de dividendos mensais. Se compararmos os anos, vemos que em 2020, ele pagou um total de 82 centavos por cada cota. Em 2021, esse valor subiu para 88 centavos por cota. Em 2022, houve uma pequena redução para 85 centavos por cota, e até o momento em 2023, já foram pagos 75 centavos por cota. Será interessante acompanhar se ele conseguirá superar os valores de 2022 e 2021 no acumulado anual. Agora, vamos examinar o último relatório de investimento correspondente ao mês de setembro de 2023 para entender melhor como o fundo funciona. O objetivo do fundo é fazer a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, tornando-se assim um fundo de fundos. Ele investe em outros fundos imobiliários, mas também tem a flexibilidade de investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. O fundo teve início no mês de julho de 2019, mas só começou a ser negociado na Bolsa de Valores no início de 2020. Sua gestão é feita pela XP Vista. Embora a XP não seja uma das maiores gestoras de fundos imobiliários, o fundo em si é bastante interessante. Comparativamente, podemos analisar isso em relação ao MXRF11, que também tem sua gestão feita pela XP, mas é considerado um fundo muito bom. O XPSF11 possui uma taxa de administração de 1% ao ano e cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. Abaixo, podemos ver o resultado financeiro do mês de setembro. O fundo teve uma receita total de R$ 4.122.000, proveniente dos rendimentos que ele recebeu dos seus fundos imobiliários. Além disso, realizou ganho de capital, vendendo alguns fundos imobiliários com lucro, totalizando R$ 765 mil em ganhos de capital. Recebeu também rendimentos dos CRIs no valor de R$ 645 mil e de LCIs em renda fixa um pouco mais de R$ 181 mil. Houve despesas no valor de R$ 388 mil.
No final, o fundo teve uma receita líquida de R$ 3.723.000 e distribuiu em rendimentos o valor de R$ 3.247.000. Vemos o fundo gerou uma receita significativamente maior do que o valor distribuído, provavelmente devido ao ganho de capital de R$ 765.000 realizado no mês de setembro. Se descermos aqui, podemos ver um comparativo que o fundo faz do seu resultado financeiro e da sua distribuição por cota em dividendos. A linha azul representa o resultado por cota, ou seja, o resultado líquido por cota. A linha cinza mostra o valor que o fundo distribuiu em rendimentos. Notamos que, no mês de setembro, o fundo gerou um valor bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu em dividendos. Essa tendência de resultado maior do que a distribuição tem ocorrido desde junho de 2023. Em junho, ele gerou 8,4 centavos e distribuiu 8 centavos. Em julho, também gerou uma receita um pouco maior do que o valor distribuído, e em agosto, ficou no mesmo valor. Isso mostra que o fundo tem realizado ganhos de capital, o que é positivo para os cotistas. Descendo mais um pouco, podemos ver um comparativo que ele faz com relação ao seu valor atual e o seu valor patrimonial. Atualmente, o XPSF11 está sendo negociado na faixa dos R$ 7,97, enquanto no momento em que o relatório foi produzido, estava sendo negociado na faixa dos R$ 8,25, em 29 de setembro. Isso indica que o preço diminuiu desde então. Ele faz um comparativo e mostra que, para o fundo atingir o seu valor patrimonial, que seria o seu preço justo de R$ 9,46, ele pode ainda se valorizar aproximadamente 14,7%. Como o preço diminuiu em comparação com meados de setembro, essa valorização pode superar os 15%. Isso é interessante, pois além de receber os rendimentos mensais do fundo, os cotistas podem também se beneficiar com uma possível valorização do fundo. Isso é muito interessante, pessoal. Além de você ganhar os rendimentos mensais do fundo, você também pode ganhar com uma possível valorização do fundo. Isso não significa que acontecerá necessariamente, mas é importante considerar que os fundos imobiliários tendem a ser negociados próximos do seu preço justo. Isso não é diferente do XPSF11, que atualmente está com um desconto, o que sugere uma grande possibilidade de ele ser negociado próximo dos R$ 9,46, que é o seu valor patrimonial. Agora, podemos entender um pouco melhor como está a alocação do seu portfólio atual. 83% de todo o seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários, enquanto 13% do seu patrimônio está alocado em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e 4% está disponível em caixa e na renda fixa. Além disso, podemos observar as estratégias que ele usa em relação aos seus fundos imobiliários. Cerca de 67% dos seus fundos imobiliários têm a estratégia de renda, ou seja, o fundo não tem a pretensão de vender esses fundos no futuro, ele busca ganhar com os rendimentos que esses fundos pagam mensalmente. No entanto, os outros 30% dos seus fundos imobiliários têm como estratégia o ganho de capital, o que significa que o fundo compra com o objetivo de vender posteriormente a um preço mais elevado, lucrando com a valorização. A composição do segmento dos seus fundos imobiliários é a seguinte: 32% dos fundos em que o XPSF11 investe pertencem ao segmento de CRIs fundos de papel, 15% são fundos de escritórios e logística, 7% são fundos de shopping e o restante inclui pequenas posições em fundos de desenvolvimento, fundos híbridos, entre outros. Suas maiores posições estão em fundos de papel, fundos de escritórios e fundos de logística, que correspondem a aproximadamente 65% do total, abrangendo segmentos diferentes. Descendo mais um pouco, podemos ver algumas movimentações que o fundo realizou no mês de setembro, incluindo vendas e compras de cotas em diferentes fundos imobiliários. O fundo vendeu algumas posições que detinha no MXRF11, vendendo mais de 500 mil cotas desse fundo. Além disso, vendeu cotas dos fundos XPML11, HGLG11, HGRU11, entre outros. Essa estratégia envolveu a venda de posições em vários outros fundos imobiliários. Por outro lado, o fundo também realizou compras de cotas em outros fundos imobiliários. Ele comprou mais de 130 mil cotas do VISC11 e cotas dos fundos KNIP11, entre outros. Em seguida, podemos observar a exposição em porcentagem que o fundo possui em cada um dos fundos imobiliários, especialmente aqueles em que ele tem uma maior exposição. Suas maiores posições estão no CPTS11 e no TGAR11. Uma observação interessante é que a exposição no CPTS11 teve um impacto nas receitas do XPSF11 no mês de setembro.
A coluna em azul mostra que o valor recebido em rendimentos dos fundos imobiliários foi de 5,9%. Esse valor foi menor nos meses de setembro e agosto em comparação aos meses anteriores. Isso se deve ao fato de que os dividendos pagos pelo CPTS-11 nos meses de agosto e setembro foram menores. No entanto, espera-se que nos próximos meses o CPTS-11 volte a pagar bons rendimentos, o que é muito provável que também impacte positivamente os rendimentos do XPSF-11, fazendo com que voltem ao patamar dos meses anteriores. Se você quiser ter uma melhor noção de todos os fundos que o XPSF-11 possui atualmente, pode visitar o site Status Invest. Lá no final, você encontrará o portfólio de fundos imobiliários em que o fundo está investindo. Conforme mencionado anteriormente, suas maiores posições estão no CPTS-11 e no TGAR-11, cada um com aproximadamente 6% do patrimônio. Ele possui diversos outros fundos, alguns bastante interessantes, mas outros menos atraentes, como o VINO-11, que pode trazer preocupações futuras para o XPSF-11. Atualmente, o fundo tem uma exposição de 2,5% no VINO-11. No site, você pode conferir cada um dos fundos em que o XPSF-11 investe, totalizando cerca de 40 fundos imobiliários. Abaixo, é possível ver os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários que o fundo possui. No total, são 4 CRIs, e você pode verificar quem é o devedor, o valor investido em milhões e a porcentagem do patrimônio alocada em cada um. Uma característica interessante é que o fundo não possui uma exposição alta a nenhum deles, com exposição inferior a 5% em todos. Além disso, é importante notar que os CRIs têm contratos longos, o que é um ponto positivo para a segurança dos investimentos. Todos os CRIs estão indexados ao índice CDI, e as taxas de aquisição variam entre 2% e 3%, o que representa taxas seguras e baixas. No site, você também pode encontrar informações sobre o vencimento de cada um desses CRIs e as garantias fornecidas pelos devedores em relação a esses títulos. Isso contribui para a segurança dos investimentos do XPSF-11. Para resumir, o XPSF-11 é um fundo de fundos imobiliários eficiente, com um preço acessível abaixo de R$ 8,00, oferecendo um dividendo atrativo. Ele tem entregado bons rendimentos aos seus cotistas, com um valor de quase 1% ao mês. Há a possibilidade de aumentar os dividendos, e a futura valorização do fundo é um fator a considerar. É isso, pessoal, deixe nos comentários o que você acha do fundo XPSF-11. Deixe o like e até o próximo vídeo. Abraço.